Glória a Deus, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou com muita saudade, não tenho podido estar nos últimos dias, não sei quando vou conseguir estar pessoalmente aí. Tenho enfrentado alguns desafios, a empresa fechou vários contratos fora de São Paulo, né? Esse ainda é mais ou menos perto, estou aqui em Paulínia, um pouquinho depois de Campinas, então no fim de semana, pelo menos, eu consigo voltar, mas durante a semana tem sido impossível por causa da distância e dos compromissos de trabalho aqui. Tem alguns contratos ainda mais longe. Eu tenho orado ao Senhor para interferir, intervir, mas eu não quero agir com as próprias mãos, porque o Senhor é soberano e tem poder de mudar qualquer situação. Aliás, é sobre isso que nós vamos falar agora. Porém, a vontade dele tem que ser respeitada e estabelecida, porque os propósitos de Deus nós não os conhecemos. Então temos que estar sujeitos àquilo que Deus permitir nas nossas vidas. Mas pensando nisso, eu comecei a lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a maioria do seu ministério foi desenvolvido à distância, através do meio de comunicação que tinha na época, que eram as cartas. Ele escrevia, enviava cartas, ele investia pesado nisso, porque as cartas na época não tinha correio, então tinha que pagar pessoas, tinha todo um sistema que não era barato, mas ele investiu nisso e através das cartas ele edificou as igrejas da época e até hoje o mundo inteiro é abençoado com as mensagens das cartas do apóstolo Paulo. Então eu achei que por bem estar gravando alguns vídeos, mandando para vocês, e a pastora Lídia me falou isso também, né? Falou, por que você não faz uns vídeos, né? Você está muito longe, você está mais perto, pelo menos através da mídia, né? Então eu falei, realmente preciso usar os meios de comunicação que nós temos hoje, que são muito mais avançados do que os do apóstolo Paulo. Eu estou aqui, não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Mas eu também posso ver vocês, podemos fazer uma chamada de vídeo aí, enfim. Hoje nós temos essa possibilidade, porém, queridos, não podemos ficar parados. Então, resolvemos estar gravando, eu e a pastora Lídia, né? Claro, ela me dando sugestões e eu também sendo orientado aqui pelo Espírito Santo. Estou fazendo esse primeiro vídeo para estar falando com vocês a respeito de algumas coisas que o Senhor tem falado no meu coração, e o apóstolo ministrou a mesma coisa ontem. Então eu entendi que o Espírito Santo quer nos ensinar na prática e despertar-nos mais para o fator oração, a importância da oração. Primeiro, meus queridos, a oração ela muda a história, ela muda fatos, ela realmente tem o maior poder que nós podemos imaginar que exista na Terra. O maior poder não são o poder dos homens que estão no governo, não é o poder dos exércitos armados com todos os arsenais de guerras que existem hoje, né? Toda a tecnologia, nada disso é mais poderoso do que a oração. A oração muda qualquer circunstância. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero frisar com vocês. A oração, ela muda os rumos de uma vida, de uma família, de uma igreja, de uma nação, do mundo. A oração tem poder para transformar o mundo. O primeiro exemplo que eu quero dizer aqui é sobre o povo de Israel. Porque a oração, meus queridos, ela tem o poder de ativar o cumprimento da vontade de Deus. Vocês sabiam disso? O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, quando nos ensinava a orar, ele diz para nós dizermos a Deus na oração assim: seja feita a tua vontade. Então, orando para que a vontade de Deus seja feita. Deus é soberano, mas ele quis que nós tivéssemos essa chave de ativar o poder dele mesmo para que se cumpra a vontade dele na terra. Por exemplo, Deus havia falado com Abraão: Abraão, a sua descendência ficará 400 anos escrava no Egito. Mas cumpriu-se os 400 anos e nada de se cumprir a promessa de eles serem libertos, porque Deus prometeu que tiraria eles de lá, os colocaria numa terra que mana leite e mel. Toda a promessa foi dada lá 430 anos atrás, antes deles saírem. Foi dada a promessa a Abraão. E por que durou 30 anos a mais? Porque eles tiveram que sofrer mais 30 anos escravo ali debaixo do jugo do Egito. Porque eles não oraram, queridos, ativando a promessa. Mas quando eles resolveram orar, clamar ao Senhor por causa da pressão
do faraó, aí então Deus atendeu e Deus fez surgir lá um Moisés, manifestou o poder dele através da vida de Moisés e fez o que era impossível. Queridos, era impossível tirar aquela nação das garras do faraó, a maior potência do mundo, e eles oprimiam o povo de Deus. Porém, Deus interviu, vocês conhecem a história, e o mar se abriu e Deus os tirou de lá, usando Moisés com braço forte, os milagres, atuação do poder jamais visto na terra, e Deus realmente cumpriu a promessa. Mas porque eles ativaram o poder da palavra, a promessa, através da oração. A oração, ela ativa as promessas. Queridos, a oração, ela faz se cumprir as profecias na nossa vida. Quantas vezes Deus usou pessoas para falar conosco, né? E nós não recebemos ainda aquilo que Deus falou, porque não oramos o suficiente ou da forma que precisamos orar, com a ênfase que precisamos orar. Vou falar com vocês sobre mais um fato importante aqui. Eu vou parar o vídeo aqui, depois dou uma sequência, por causa do tamanho, né?